dia, começando um novo dia aqui na ilha de Siquijor, na província de San Juan. Ontem à noite choveu bastante, bem forte. Não foi tempestade, só uma chuva forte mesmo, choveu muito. E aí hoje acordou bem nublado, como vocês podem ver lá atrás. Já tá dando uns pingos, mas eu vim preparada, eu trouxe meu guarda-chuva. E ali na frente eu estou avistando o tempo limpo. Não sei se é enganação, só ilusão, ou se vai começar a abrir o tempo agora. Aí eu tô indo caminhar até uma praia aqui perto, que dá mais ou menos 1,5 km. A moça que é de Manila, que tá no mesmo quarto que me indicou ir lá, que ela falou que é bem bonito. Estou indo lá e vou ter que guardar a câmera porque tá chovendo e essa câmera não pode molhar. Eu andei de lá, aí tem um tal de Coco Groove aqui, que a moça do hostel tinha me falado que era pra onde eu ia virar, e eu entendi que era logo ali que eu descia pra praia, né? Mas, na verdade eram uns 200 metros pra cá, e aí é nesse santuário aqui da praia Tubod. E aí tem várias regras aqui falando o que você não pode fazer. Não pode, óbvio, catar, matar, como fala, atrapalhar a vida marinha. E aí tem o preço aqui das multas. Pode chegar a 2.500 pesos filipinos e você pode ser preso. Então, tá na lei, né? Nas regras. Vamos ver se o povo respeita. E aí é super bonitinho o caminhozinho. Já começou a cair uns pingos de novo. Já eu vou ter que guardar essa câmera, porque ela não é a prova d'água. Nem a GoPro, né, gente? Porque a GoPro que eu usei entrou água, então tá tudo certo. Acho que eu vou usar meu celular se começar a chover, porque ele pode, né? Ele não é a prova d'água, mas ele é resistente à água. Então se tiver pouquinho, uns pingos só, eu consigo gravar com ele. Aí um caminhozinho, hoje eu nem vim de tênis, vim de slipper que eu comprei lá em Moalboal. E ele tá sendo bom, viu, gente? Me surpreendeu. Ele é gostoso de andar, é confortável, não machuca o pé. Andei quase 2 km agora. E de boa, porque ele é altinho, né? Ele parece aquele... o solado dele parece coisa de pneu de trator. E aí ele é mais altinho, então acho que isso ajuda também a não doer o pé. Nossa, até aqui pode descer com moto. Achei que era lá na frente, na entradinha que tinha que deixar. Mesmo não estando com sol, tá bem bonito. E uma coisa que eu tô ficando bem irritada é isso aqui, sabe? De um monte de lugar não ter como você descer pra praia. Que aí é restaurante, hostel, pousada ou até casa, né? Isso me deixa extremamente frustrada, porque a praia era pra ser público, né? Não privado. Uma palhaçada sem tamanho. Vixe, pra onde que é o caminho, senhor? Ah, já achei a setinha ali na frente. Tá escrito This Way, por esse caminho. E assim, você vem andando, as pessoas não aceitam que você anda não. Fica te buzinando toda hora, te oferecendo moto ou... Oh, tem um gatinho aqui. Oferecendo moto ou triciclo. Aqui você paga se você for nadar, fazer snorkel, fazer o scuba diving. Acho que só pra ver não paga não. Tava gravando sem perceber que tava escuro. Então paga só se você for entrar na água, fazer. Tipo, só nadar sem equipamento custa 20. Se você for nadar... E aí tem as penalidades. Se você nadar sem pagar, ao invés de 20 você vai pagar 100. E por aí vai. Ao invés de 100 do snorkel, você paga 500. E essa aqui tem até um coraçãozinho pra você tirar foto aqui. Aí a moça já me perguntou ali se eu ia só olhar ou se eu ia entrar na água.
E mesmo sem sol, gente, olha que lindo. Maravilhoso, né? Deixa eu ver se essa temperatura é muito gelada. Tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, gravar e ver a temperatura. Tô aqui esperando a ondinha vir aqui. Ah, não é quente, mas não é gelada. É ok, a água daria pra entrar aqui tranquilo. Parei pra almoçar, achei um lugar super bonitinho aqui e aí eu vou comer hoje peixe com saladinha, porque eu tô sentindo falta de comer salada. É mais caro, 240 custa o prato em relação aos outros. Thank you. Mas eu tô precisando comer saladinha. Ainda não achei nenhum mercadinho, o mercadinho fazenda que tem lá perto, que eu comprei pão, cereal pra tomar café da manhã. Tem uns tomatinhos, umas coisinhas bem básicas assim. Aí eu quero achar um lugar pra poder cozinhar, porque nesse hostel tem fogão. Aí eu vou ver se eu acho hoje. Eu tô andando aqui, já devo ter andado uns 2,5 km e vou andar mais 1,5 km pra ver uns cliffs que tem aqui. E vou mostrar o restaurante, que gracinha que é. Vendo que bonitinho, não é de frente pra praia, porque a praia tá atravessando pra baixo, né? E a maioria dos lugares, como eu mostrei, são privados, você não consegue atravessar. Tem pouquíssimos lugares que você consegue atravessar. E tem restaurante à beira-mar, mas eu não vi ainda preço, nada. Os que eu vi lá atrás, perto do hostel onde eu tô, é de 300, 350 pra cima o valor que você come nesses restaurantes que tem vista pro mar. O cheiro tá muito bom. Agora vamos provar. Mosquitinho. Like a train, you'll hear me coming. Eu já tava sentindo muita falta dessa comidinha caseira com saladinha, arroz e uma carninha, um peixinho grelhado. A minha reze da Jolie, que é a moça filipina que tá ficando lá no mesmo quarto que eu, foi forte ao sol. Está brilhando agora, inclusive estou de guarda-sol. Se eu não uso pra chuva, eu uso pro sol. E eu vou até um cliff que tem aqui, é mais 1,5 km. Na verdade eu tinha falado que eu andei 2,5 km, mas foi 1,5 km, então no total vai dar uns 6 km ida e volta pro hostel. Acho que tá bom por hoje. E aí essa aqui é a avenida, né? A avenida é uma só, ela corta a ilha inteirinha. A avenida não, né? A rodovia. Rodovia, rua, é tudo a mesma coisa aqui. E o povo faz tudo de motinha aqui. Se não tem carro, é motinha. Vocês viram, né? O cara carregando um tubo enorme ali na motinha. E aí eu vou lá ver esse cliff e depois eu quero... Opa, que o carro tá vindo bem rápido, eu que não sou besta, vou esperar. E aí depois, se esse sol se mantiver, eu vou ver o pôr do sol ali no santuário, ou ali mesmo perto do hostel, porque o pôr do sol daqui é muito bonito. Estou torcendo para ver pelo menos um pôr do sol. Vou ficar aqui 5 dias nesse hostel. Não sei ainda se eu vou trocar de hostel, de região. Tô vendo. Se eu achar que eu devo ficar mais dias ali, eu fico, porque eu tô gostando bastante daqui. Pode ser que eu fique aqui uns 10 dias ou mais. Os coqueirinhos. Tá te lembrando algum lugar do Brasil aqui? Me conta nos comentários. Tem um monte de cabrinha ali. Ovelha. Não, ovelha. Que fofinhas. Não sei se vai dar pra ver porque eu tô aqui do outro lado da pista. Que gracinha, olha esse céu. Essa é a entradinha do cliff, pra ver o cliff, chama Pitogo Cliffs. Ai, são... Eu nunca lembro o que é cliff em português. Seria tipo... Ixi, vou falar besteira, mas seria tipo falésias, algo do gênero. Preciso ver aqui, coloco aqui.
Toda vez eu tenho que pesquisar o que significa o bendito do Cliff. E aí tá vindo um mundaréu de gente daqui, a pé, de moto. Saiu um mundaréu de moto, mas eu não tava com a câmera preparada pra gravar, perdi o momento. Uma coisa sobre as Filipinas: nenhum lugar que você for visitar vai ser gratuito. Pelo menos um pouco você tem que pagar a entrada pra ver os cliffs, é de 30 pesos. Dá uns 4 reais, vai por aí. E aí não tem limite de tempo, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Agora é 1h30 da tarde. Acho que vai demorar pro pôr do sol. O pôr do sol é só às 6. Não sei se eu vou ficar aqui até às 6, não. Mas olha isso, que lindo! Uau! Tem gente se arriscando ali, tirando foto na pontinha do cliff. Acho que tem um drone voando aqui na minha cabeça. Olha isso! Ah, acho que tem como descer a escadinha aqui. Caraca! Que coisa mais linda! Fica apenas 3 quilômetros de onde eu tô hospedada e eu vim andando. No meio do caminho eu parei pra almoçar e cá estou. Olha essa água. Começa verde, aí ela vai afundando, vai ficando azul. Olha isso, gente. A imensidão. Tem outra ilha lá no fundo que eu não sei qual que é. Pra lá provavelmente é a ilha que eu tava, né, de Negros Oriental. Eu nunca sei pra que lado que é, se ela é pra cá, pra direita, pra esquerda, mas deve ser. Aí aqui é uma área privada. Olha isso! Eu não me acostumo com a cor dessa água. E aí tem gente construindo ali pra trabalhar. A beleza. Que medo de vir aqui, sem esbarrancar. Socorro. Surreal, não parece de verdade a cor dessa água. Olha isso! E aí, de novo, ó, aí vai ficando azul. Gente, queria ali, ó, mas não sei, deve ser privado também, tá vendo? Aqui, ó, tem uma escadinha. Essa câmera tá torta. Olha isso, gente. Aí tem gente tirando foto aqui e paga pro moço, deixa ali uma gorjeta, né? Eu não sei se dá pra ir lá naquela parte, mas olha. Vou ficar aqui um tempinho, depois eu vou lá descobrir. Mas eu acho bem difícil, porque tudo daqui eles privatizam, monopolizam. Olha onde eu vim parar pra tirar foto, mas eu tô bem paradinha aqui, não tive coragem de descer até o finalzinho. Olha a altura, vocês verem aqui as pessoas aqui em cima. E eu não tenho coragem nem de tirar da cordinha a câmera, porque se cair aqui, tchau, nunca mais. Vou ter que comprar outra. E como eu imaginava, tá vendo? Não tem como passar pra lá pra poder andar até aquele pedacinho. Provavelmente deve ter outra entrada que você paga, ou é privativo, você não pode entrar. E eu pedi pro moço se tinha como chegar mais perto aqui. E aí vou fazer time-lapse das nuvens que tá aqui. E aqui eu confirmei com ele a ilha de Negros Oriental mesmo. E aí eu tô fazendo um time-lapse, gente, que vai ficar parecido com aquele lá do Mount Fuji. Porque as nuvens vão ficar dançando em volta ali da montanha da ilha. E olha isso aqui, agora eu tô sozinha aqui, porque ninguém quer vir aqui. Perguntei pra ele, ele me trouxe. Ele falou que ele salva vidas aqui do lugar e fica tirando foto pro povo ali. A gente veio por um caminhozinho aqui no meio dessas coisinhas aqui. Ele falou que quando o mato não tá alto assim, porque choveu, né? Se o mato não tiver alto, dava pra ir até lá na ponta, mas agora que o mato tá alto, não tem como. E eu perguntei pra ele, né, acho que é Joey, se eu não entendi errado o nome dele. Isso aqui ia ser construído um resort, pelo jeito ilegal, e foi barrada a construção. Mas olha como eles são. Isso existe em qualquer lugar do mundo, né, gente? Construções ilegais em volta de áreas que são naturais, reservas. E cá estou eu, fazendo time-lapse lá da ilha, torrando no sol. Aí já vou abrir o guarda-sol aqui pra poder não ficar torrando nesse sol direto aqui, porque eu suei tanto que acho que eu já nem tenho mais protetor na cara. E eu tava olhando só pro mar, mas olha aqui essa área de... seria mangue? Não, acho que não é mangue, não.
E aqui pertinho. Preciso até dar uma gorjeta pro moço, que eu fiz tanta pergunta pra ele, que eu perguntei se essas rochas aqui são fortes, se elas não desbarrancam, né? Ali, ó. Aí ele falou que sim, que isso daqui era... Essa ilha, milhares de anos, estava debaixo do mar. Então essas rochas aqui estavam dentro d'água. E o máximo que eu consigo chegar de distância é essa aqui, ó. Tá vendo meus pezinhos? Distância. Mesmo ele falando que é forte, eu não tenho coragem de chegar ali na beiradinha, não. Vai que me dá uma vertigem e eu escorrego. Deus o livre. Sou muito, muito medrosa. Hoje teremos pôr do sol. Acho que não vai dar pra focar ainda. Tô feliz que eu consegui entrar numa outra entradinha aqui, porque eu não sabia que santuário podia passar. Onde tiver escrito santuário, gente, pode passar. Aí você só vai ter que pagar se você for usar a praia, né? Tipo, nadar, fazer mergulho. E aí eu passei pra cá, aí eu fui andando na areia, o povo dos restaurantes ficou tudo me olhando. Eu falei, a areia pelo menos acho que não paga, né, pra andar. Não tô nem aí. Gente, eu tenho... Olha, eu sei que existe isso em vários países do mundo, de tornar privada a área, né, particular, né, não é nem privada que fala, particular a área. Isso é aceito ou os políticos fingem que não estão vendo, né? Então eu não sei como que funciona aqui, não sei. Deve ser permitido, porque tem um monte de lugar, né? Senão não teria esse tanto. Mas que eu fico pi da vida, eu fico. Porque é natureza, e aí eles tornam particular a entrada pra ver uma coisa da natureza, que é o mar. É triste, né? Triste e revoltante. E eu acho que teremos um pôr do sol bonito hoje. Dava pra ver o pôr do sol lá do cliff, onde eu tava mais cedo. Só que eu tava muito cansada e eu ia ter que andar 3 km de volta. Eu falei, não vou ficar aqui até as 6 da tarde. Eu tava com vontade no banheiro, eu tava com fome. Eu não tinha levado nada. E aí eu não achei banheiro lá perto. Até que deve que tinha, né? Mas não perguntei. E aí eu voltei, foi a melhor coisa, que aí eu já dei uma descansada. Tomei mais água, porque minha água tinha acabado, que eu tinha levado. E aí eu vejo pôr do sol, tem vários lugares pra ver pôr do sol aqui. O que não falta é lugar pra pôr do sol. O que a gente precisa ter é o sol. Só isso, no fim do dia. Olha o tanto, não sei se vai dar pra vocês verem, de caranguejinho carregando a concha. Olha que gracinha! Tem um sem concha. Espero que dê pra ver. Presta atenção eles mexendo que vocês vão ver. Porque eles estão praticamente camuflados, né, da cor da pedra. E olha como deixa bonito. Agora eu vou ficar a favor da luz, vai dar uma estourada. Aqui tem essas palmeiras, coqueiros. Digam aqui que é palmeira ou coqueiro. Coqueiro, agora que eu vi, tá cheio de coco. Ali, meu tripézinho, que eu tô... Quase perdi ele no Japão, quase perdi ele lá em Moalboal, porque eu esqueci pra fora do locker. Meu anjo da guarda tá trabalhando bem. Quase desisti de vir pra Filipinas, porque me falaram que julho não era um mês bom pra viajar aqui, por causa das chuvas, que era muito forte. E até agora, 2 semanas por aqui, eu só peguei a chuva de ontem. Nem foi forte, foi chuva, sabe, chuva... que chove a noite inteira, mas assim, chuva tranquila, não teve nada de tempestade, nada disso. E eu fico aqui até o final do mês, então vamos ver, né? Vamos ver até mês de julho. Vamos ver como que vai se comportar antes de eu fechar qualquer diagnóstico daqui. Ó, tá trovejando lá no fundo. Só porque eu falei. Tá relampeando, na verdade, não trovejando. Mas assim, como eu tenho tempo, eu posso esperar, não tô de férias, não tô com meus dias contadinhos pra ver os pontos turísticos, pra mim tá sendo maravilhoso. Tem alguns dias que não dá pra ver o pôr do sol porque tá mais nublado, é esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui. Mas não tá me impedindo de viajar a chuva não, por enquanto não. Olha que interessante que o mar deixa, porque isso daqui, né, a maré desceu. E olha aqui, tem umas pedrinhas, parece umas minhoquinhas. Aqui também tem, ó.
E aí, esse verde que vocês estão vendo, que eu já mostrei também, é alga, cheio de alga. Por isso que ontem eu vi um pessoal caminhando por aqui. Eu falei, gente, como é que esse povo tá andando lá sem escorregar? Porque é aquela alga, parece capim, sabe? Ela não é... Tem musgo também, mas tem bastante alga. Tipo isso daqui, ó, tá vendo? Tentar mostrar mais pertinho. Tipo, isso daqui parece um capinzinho, então não escorrega, ela parece um tapetinho, não um capim, tapetinho, sabe? Então, a hora que você vai andando, não escorrega. Eu falei, agora eu entendi porque que o povo tava andando lá. Gente, por isso que eu tenho dificuldade de encerrar o vídeo, porque eu falo tchau, e aí de repente aparecem umas coisas pra eu gravar, que eu quero mostrar. Por exemplo, sentei aqui nesse tronco de árvore aqui. Tô esperando e o céu tá começando a ficar rosado. Vou ver se dá pra mostrar no vídeo. E deixei ali o celular fazendo a timelapse sozinha. Bom, ontem eu fiquei aqui até o fim da tarde, que ontem não teve pôr do sol. A maré não subiu não, tá vendo? Aqui o sol já tá ficando, o céu já está ficando rosado. Eu acho que eu vou buscar a câmera e fazer a timelapse daqui, gente. Vai ser muito mais bonito por causa dessa poça aqui de água que vai... fazer reflexo. E eu catei, né? Eu não sossego facho, não. Se tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida, é time-lapse. Eu aprendi a gostar de time-lapse, assim, porque dá pra você ver a dança das nuvens, da água. Se tiver ventando, chovendo, é muito legal. Eu adoro. E ali é a Ilha de Negros Oriental, e é isso que pode acontecer pra não dar pra ver o pôr do sol, quando começa a vir nuvem aqui. E aí tampa, né? Porque aí o pôr do sol vai cair ali atrás daquela montanha da ilha. Ou seria um monte, porque eu li, agora eu fiz tarefinha de casa, viu, minha gente? Cansei de errar. O monte tem várias versões, mas a mais aceita é de que é até 300 metros de altura e montanha acima disso. E aí tem várias outras características também que definem, né? Não é só essa. Isso aí eu vou deixar pros geógrafos. E serra é um conjunto de montanhas. Então, aprendi, pelo menos agora não vou errar mais pra falar pra vocês. E também, na hora de falar, não vou ficar me confundindo. Olha essa nuvem, que coisa mais linda. Parece eu falo que parece algodão doce. Aí vê aí o formato que vocês viram e me fala. Porque cada pessoa vê um formato, né? Gente, é lindo demais. Vocês não têm noção vendo isso aqui ao vivo, tanto que é bonito. Venham para Filipinas ver o pôr do sol daqui. Lá, aqui, esse pontinho é outra ilha. O moço que tava lá no cliff me falou, e eu esqueci o nome, mas eu achei engraçado que ele me falou assim, que onde tem terra aqui, tem população, tem povoação. Então lá tem gente morando, só que ele falou assim que ali é só o pedacinho, as costas, e ela é comprida, essa ilha. Ali também é outra ilha, também aqui nesse pedacinho lá no fundo, não sei se vai dar pra vocês verem por causa das nuvens, mas tem uma cadeia ali de montanhas ou de montes, não sei, e ali é outra ilha também, mora gente lá. Aqui tem mais de 7.000 ilhas, acho que eu já falei isso em algum outro vídeo. São mais de 7.000 ilhas que formam o arquipélago das Filipinas. Então, assim, é humanamente impossível conhecer todos, né? A não ser que você foque só para conhecer as ilhas das Filipinas. A sua vida seja... O propósito de vida seja conhecer as ilhas. Eu conheci um filipino lá em Moalboal, que ele dividiu o quarto comigo, né? E ele ele me falou de qual ilha, eu esqueci. Mas é uma ilha que não é muito conhecida, assim, que você fala e todo mundo conhece, né? E ele falou que ele conhece até hoje, ele tem 30 e poucos anos, ele conhece 10 ilhas aqui. Ali, um azul descomunal. Aí você vai vindo. Ai, vai ficando rosa. Tô filmando torto. Ou eu que tô num terreno torto. E aí aqui, as cores laranja e amarelo se misturam com o azul do céu e do mar. Não, tá vendo? Porque pôr do sol é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a segunda coisa mais maravilhosa de ser, do porquê eu amo pôr do sol, é porque à tarde não precisa madrugar pra ver. Por isso que eu não sou... Eu acho bonito nascer do sol. Mas eu acordo pra ver? Não acordo. Não, é muito difícil.
A não ser que eu esteja no pé lá da montanha onde o sol vai nascer. De eu abrir a janela, ver e voltar a dormir. E lembre-se de curtir, compartilhar, comenta bastante, manda bastante carinho pra mim. Adoro ver o comentário de vocês e ative o sininho pra ficar ligadinho em todos os vídeos que eu publicar aqui, por aqui. Bye! E eu voltei aqui, né? Porque olha esse céu que ficou agora, que ele tava azulzinho, que eu mostrei pra vocês, que é o sol, o contrário aqui de onde tá sendo o pôr do sol, né? E ali. E com esse pôr do sol eu me despeço. E até o próximo episódio aqui na Filipinas. Ainda tenho mais umas 2, 3 semanas por aqui.